Nos 3 primeiros vídeos desta sessão vimos como é que ferramentas é que tinham à disposição para fazer o cálculo do valor financeiro das mudanças sociais. Vimos também a questão das preferências, da escala de preferências e como isso é importante, independentemente de no futuro continuarem a usar estas ferramentas, portanto estes exercícios, pelo menos esse deve ficar. E também aquele alerta de como tratar os dados, o que fazer com eles, a ideia de que têm que tratar tudo, mas depois aproveitam apenas aquilo que for mais robusto e que vos der mais segurança para não estar a criar um eco negativo nos vossos dados. Dito isto, vamos avançar para o quarto vídeo, que é sobre, portanto, os bens substitutos, a ideia do preço de reserva. Como é que funcionamos nesse cenário? Portanto, se forem aqui ao cálculo, vão encontrar uma segunda folha, que é a folha dos bens substitutos. E então aqui o que é que podem fazer? À partida, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar sobre bens, normalmente são mais ou menos os mesmos, a certa altura começa-se a repetir. Portanto, o que podem fazer é, para cada unidade de observação, dizer se esta pessoa, se este grupo, referiu ou não o bem ao serviço 1, 2, 3, 4, 5, ou podem acrescentar aqui, se quiserem, células, para cada uma das mudanças. E portanto podem dizer sim, se referiu, e até colocar, por exemplo, sim, se referiu, o número 1 se referiu, porque assim depois imaginem que esta pessoa referiu, esta também, depois até conseguem ter aqui uma percepção do número de pessoas que mencionou aquele serviço ou aquele bem, e depois podem colocar o valor económico, ou seja, podem escrever qual é que é o valor. Mas lembrem-se sempre que quando escrevem este valor devem escrevê-lo de uma forma anualizada, ou seja, imaginem que o serviço 1 era comprar roupa. Devem ponderar mais ou menos qual é que é o preço, ou pelo menos fazer essa reflexão, qual é que será o preço médio de roupa anual. E portanto é esse o valor que devem refletir aqui nos dados. Uma outra coisa que pode acontecer também é não precisarem, sentirem que não precisam não houve assim tanta concertação nos bens e serviços, até foram muitos e diferentes, portanto podem esquecer este 2, 3, 4, podem esquecer o sim e colocar aqui simplesmente uma descrição. E então aqui vão escrever cada uma das coisas que cada pessoa disse, qual é que foi o valor que ela disse. Caso não tenham discutido com os stakeholders o valor, não há problema. Eu tinha-vos dito que o importante era colocarem a questão, depois o valor podem tratar agora. A questão do valor do valor ser analisado é que é fundamental. Porque, por exemplo, roupa, se calhar vamos ter que multiplicar, vamos ter que pensar num X por mês e depois multiplicar para dar um ano. Se tiverem um iPhone ou um computador, reparem que este valor aqui está dividido por 3 anos, por exemplo, para um telefone, um computador dividimos por 5 anos para ter um valor aproximado. E pronto, depois há aqui duas opções, que é, podem utilizar a média, podem utilizar o valor médio, ou então podem utilizar o valor máximo ou o valor mínimo obtido, ou então o bem ou o serviço que obteve maior concertação. Portanto, aí têm que deixar claro qual é que foi o racional, porque é que vos pareceu que, atendendo a este grupo, o valor que mais refletia toda a discussão que tiveram, toda a conversa que tiveram, foi o valor médio, ou foi o valor, ou foi um bem que foi claramente identificado, que toda a gente falou, enquanto nos outros não houve assim grande consenso. Pronto, portanto, a partir daí vão ter uma tabelazinha deste estilo e depois podem passar para o quadro final, da mesma maneira que nós também já fizemos com os outros dados, ou seja, podem clicar aqui no igual e ir buscar o valor médio. E podem depois também colocar o valor mais baixo obtido. Neste caso, o valor mais baixo era de 153. E podem também colocar, só para terem como referência,
o valor mais elevado obtido, que foi o de 800. Eu não, acho que não fiz bem. Portanto, aqui o igual e depois o valor de 800. Hum, Portanto, aqui já ficam com a noção do valor mais baixo, do bem e do valor mais alto. Um aspecto importante é que às vezes podem existir aquilo que em estatística se chamam de outliers, ou seja, aqueles valores que saem um bocadinho do todo. Por exemplo, nós podemos ter um valor, aqui estamos a oscilar entre os 153 e os 800, mas imaginem que alguns na conta tínhamos uma pessoa que tinha dito 6.000, não é? À partida terão entrevistado mais do que 3. Vamos imaginar que todas apontavam para um valor médio mais a oscilar entre x e x, x e y, mas havia uma que saía muito fora. Estava com um valor muito distante. Aí vocês podem considerar excluir esse valor, nem sequer entrar na conta. Se for assim um valor muito diferente dos outros, que rompa o padrão, podem excluí-lo, podem apagar e nem sequer o considerar. Pronto, portanto, aqui já ficam com uma ideia de como tratar os bens substitutos. Próximo vídeo, custo de transporte e custos de oportunidade.